então liberdade, né? Se recordaria a atitude então que tive o general Guilherme Bevilacqua, né? Ao ele deixar uma família e ir para outra, né? A frequentar. Então ele deixou os escalas e foi servir então visconde. Embaixo ali nós temos uma listra, né? Branca ou prata, na verdade seria prata e branca, né? Com o nome então Bevilacqua, né? Que nos cartórios, então nos registros no Brasil, né? Eles acabaram então tirando às vezes a letra C. Por isso que uns têm Bevilacqua com C e outros sem o C, né? Isso vem dos registros, né? Que uns tiraram e os outros continuaram com a letra C. Em cima ali nós temos então um capacete, que era o capacete do general, né? Com grandes plumas, né? Enfeitado com plumas, então que seria tipo pompas, né? Que representava, né? O império, né? Murmúrio, né? É isso aí, então, que representa, então, o nosso coração, dos Bevilacqua. Boa tarde a todos. Eu só vou ler um resumo do resgate da história, partindo lá da Itália. No final do século XIX, ocorreu na Itália uma grave crise que assolou a economia italiana, atingindo principalmente os pequenos agricultores. O governo da época, ele foi obrigado a tomar medidas que, além de desagradar o povo, os deixou em estado de desespero. Já sem apego por sua terra, decidiram então vir para a América. Nesse período da história, o Brasil passava pela necessidade de trabalhadores dispostos a colonizar extensas áreas de terra. Diante disso, o país facilitava a vinda dos imigrantes. Teve muito sofrimento. Os navios que vinham estavam sempre lotados, podiam transportar até 1.000 ou mais passageiros. Com as embarcações à vela, a viagem durava até 60 dias. Vinham sempre de terceira classe, nos porões ou expostos ao tempo. Nos compartimentos utilizados pelos imigrantes, havia uma má higiene, devido à quantidade de pessoas. Ali nasciam bebês. Muitas vezes também eles morriam. Doenças por contágio, como a cólera, a varíola, se transformavam em verdadeiras epidemias nestes navios. E muitas vezes, para abreviar o sofrimento dos doentes, sem chance de sobrevivência, eles eram enrolados em lençóis e jogados ao mar, assim como os bebês que ali morriam. Esses eram os navios ditos e anunciados como muito confortáveis, antes do embarque dos aventureiros. O braço forte das famílias italianas, a determinação que essa brava gente deu continuidade ao seu projeto de vida, deixou traços marcantes na cultura brasileira. E dentro dessa história, você é o principal personagem do Teatro Vida. Vai encontrar ali suas raízes. Na Itália, na região de Vêneto, província de Verona, há um lugar chamado San Giovanni Ilarione, berço dos nossos antepassados. Ano de 1876, casaram-se os então jovens Giovanni Battista Bevilacqua e Catarina de Maio. Alguns anos depois de seu casamento, resolveram buscar uma vida melhor nas terras brasileiras.
entraram neste país pelo porto do Rio de Janeiro, em 1º de fevereiro do ano de 1896. E viajaram do Rio de Janeiro para a província de São Pedro, do Rio Grande do Sul, a bordo do navio Planeta, com destino a Alfredo Chaves, hoje Fagundes Varela, conforme documentos conseguidos junto ao projeto imigrante. De lá partiram rumo a Nova Bassano, de carroça, puxados de mula, onde se estabeleceram ao receber 10 alqueires de terra do então governador da província Borges de Medeiros. Ali criaram seus filhos, alguns vindos da Itália, Benedito, Crispim, Maria e Domingos, outros nascidos aqui no Brasil: Ernesto, Marcos, Ângelo, Elisabetta, João e Ângela. Em 8 de julho de 1925, Giovanni Battista Bevilacqua veio a falecer na linha Bergamin-Constante, Nova Bassano, e seu sepultamento ocorreu no cemitério de Nova Bassano. Faleceu aos 80 anos e já estava viúvo de Catarina nessa data. Dos 10 filhos que o casal teve, João foi o que veio morar aqui no oeste catarinense, ou seja, aqui, onde está acontecendo o quarto encontro. Então, vamos agora ouvir um pouquinho da história do vô João. A Rosa vai contar. Obrigada. Também sou irmã da Meire e filha de Avelino, neta de João, bisneta de Giovanni, irmã do Antoninho também. A família toda aqui. Da Luísa também, é mesmo. Obrigada, minha irmã. Como esse então, que ela já falou, né? Mas eu vou repetir porque a gente se dispersou um pouco aqui. Como esse quarto encontro está acontecendo aqui em Jardinópolis, vamos conhecer um pouco do avô João Bevilacqua. João, o caçula do casal italiano Giovanni Battista Bevilacqua e Catarina De Marni, nascido em 27 de setembro de 1901. Gaúcho de Nova Bassano, muito jovem ainda, com apenas 19 anos, casou-se com Regina Dolfato, tiveram 12 filhos, eram agricultores, sonhavam buscar terras mais férteis. Naquela época não se aplicava a prática de conservação do solo, por isso o solo já estava desgastado e, consequentemente, produzia pouco. Dona Regina teve a iniciativa de mudar de estado, vir a Santa Catarina, terras férteis, cheias de matas. Escolheram terras montanhosas a fim de garantir que fossem ainda mais produtivas, evitando assim aquela terra roxa que muitas vezes se encontra em terras planas. O filho mais velho do casal, Jacinto, já casado na época, foi o primeiro a mudar-se a Santa Catarina, instalando-se no interior do município de Quilombo, Lajeado São Pedro, na agricultura. Veio no ano anterior. João não concordava com a ideia em deixar Nova Bassano. Sentiu-se na obrigação de ajudar o filho nas instalações da nova morada. Logo aceitou em se mudar também. Apenas as 2 filhas mais velhas, já casadas, ficaram no Rio Grande do Sul. Ele gostava do jogo do baralho, o 9. Sua família passou por dificuldades econômicas devido a esse vício do pai. Ao comprar as terras na década de 50, ninguém da família as tinha visto. Compraram pelo mapa da empresa Zanella. Diziam ser em Chapecó. Só depois de chegar com a mudança é que João verificou onde se localizava. No dia da mudança da família, partiram de madrugada com um caminhão de Nova Bassano,
viajaram 500 quilômetros, chegaram na Coronel Freitas à noitinha. As estradas eram de terra e as casas construídas e também cobertas com tábuas. Em 1950, ano da chegada da mudança, descarregaram em Simões Lopes, Coronel Freitas, perto do rio Chapecó, na casa de uma família muito boa gente, que os receberam. No dia seguinte foram fazer suas instalações na nova morada em Coronel Freitas. Em Coronel Freitas, um dos filhos do casal, Olímpio, começou a trabalhar com uma sapataria, consertos de calçados. Ali viviam também os outros irmãos e irmãs, claro, e a mãe. O pai pouco ficava com a família, pois queria ajudar nas instalações de Jacinto. Uma das primeiras coisas a serem feitas, construir o pareiral. Mais tarde, ao perceber que gostava de trabalhar com gado, Olímpio, e compraram novas terras no interior de Coronel Freitas, Vila Jardim, atualmente emancipado, Jardinópolis. Antônio, em memória, casou-se com Maria Martelli. Os pais o colocaram em umas terras vizinhas de Jacinto. Avelino, com tanto amor à terra, foi o primeiro a deixar Coronel Freitas, que percebeu que não gostava de trabalhar de sapateiro e tinha que trabalhar na terra. Acabou ficando 2 anos ajudando Jacinto, também trabalhou nesse período somente pela estadia. Então voltou a morar com Olímpio mais 2 anos. Nesse período conheceu Dona Leonor de Tone, em memória. E com a ajuda do sogro, comprou um pedacinho de terra também. O único dos filhos homens, que por ser muito paciente, que o nono e a nona não conseguiam dar um pedaço de chão. O fica para depois, as situações foram sendo diferentes, não que eles não quisessem dar. Os principais produtos cultivados eram milho, feijão, trigo, entre outros. Inicialmente preparavam a terra manualmente. Os produtos que excediam a subsistência da família eram transportados a cavalo ou carroça, com mulas ou bois até o comércio, onde o mais próximo ficava a mais de 20 quilômetros da residência, Quilombo. Mais tarde, surgiram as trilhadeiras e malharam alguns produtos. Então, a pessoa da região que possuía essa máquina passava de família em família para malhar seus produtos. As diversões eram a caça. As rezas coletivas eram feitas em Jardinópolis ou Irati, uma mula para rezar a missa, fazer o sacramento, dar bênçãos. Época de muitas dificuldades, pois com muita frequência encontravam árvores caídas no caminho e a mula não passava. Ontem mesmo, uma das imigrantes daqui me falou que muitas vezes o padre tinha que ficar 8 dias quando ele vinha, devido à chuva e o rio que tinha que impedir a volta. Ele ficava até 8 dias quando ele chegava para fazer visitas. As condições de sobrevivência do casal melhoraram um pouco porque João passou a receber um benefício, a aposentadoria. Dona Regina, por ser mulher analfabeta, como sabemos através da história que a mulher tinha menos voz e vez. Estudar nem pensar, devia sim era ser submissa ao marido. Hoje agradecemos a Deus por poder ter tido a oportunidade de conhecer um pouco dos nossos nonos. Guardamos na lembrança uma avó Regina, trabalhadora, embora sofria da asma desde seus 22 anos e faleceu com 75. Ao visitá-la naquela época, não íamos embora sem
ter recebido um pedaço de pão com mel. Ela mostrando suas plantações, principalmente frutas e legumes. Olha essa melancia, aquela, flores, estas, ela plantava todas as espécies que ela conhecia. Olha essa flor, olha aquela nova folha, botão, flor, as conservas de tomate, os biscoitos, o pão feito no forno por ela. Se ela não tivesse forma para fazer aquelas bolachas, encher aquela cesta, pois ela pegava umas latas de querosene, antigamente, ela abria e ela improvisava, ela fazia as formas, ela enchia aquele forno de bolacha, já tinha a cesta cheia, todas cheias. Quando ela vinha na casa da minha mãe, que a mãe tinha os filhos, na hora dela ganhar os netos, né, os filhos, ela fazia, ela ajudava. Ô mulher trabalhadora! Regina Dolfato, nascida em 1902 e falecida em 1977, viveu 75 anos, mulher trabalhadora, de fibra, carinhosa, principalmente comigo, né, todos os netos, mas ela dizia que ela me amava muito. Eu assisti a morte dela também, né, eu estava lá no hospital quando ela faleceu. E todos os netos e netas ela amava muito. O nono, alegre, lá vem chegando ele com seu assovio calmo e sereno, transmitindo muita paz. Oh, tranquilo que era o nono, né? Podia haver problema, mas sabia disfarçar muito bem com seu pensamento positivo. Sabia ler, fazer contas, chupava muita fruta embaixo do próprio pé com seu canivete ou faquinha. Balançava em sua cadeira, contador de histórias, saúde de ferro. Não sabia sequer o que era uma gripe. Receba hoje esta homenagem de todos e todas, né? Todas as famílias e amigos. Nós temos aqui também uma ordem dos filhos, dos 12 filhos. A Josepina, a mais velha, ela tem atualmente 90 anos. Ela casou-se com Arthur Todeschini, em memória, e tem 5 filhos e 5 netos. Casou-se com Plácido Segafredo, em memória, 11 filhos, um em memória, 40 netos e 27 bisnetos. Luísa, em memória, casou-se com Divino Melo, em memória, 9 filhos e 20 netos. Jacinto, em memória, casou-se com Catarina Zilli, em memória, 8 filhos, um em memória, 20 netos, 13 bisnetos. Antônio, em memória, casou-se com Maria Martelli, 6 filhos, 11 netos e um bisneto. Teresa, em memória, casou-se com Ernesto Pedroso, tiveram 5 filhos, um em memória e 7 netos. Temos aqui a foto da família. Avelino, meu pai, casou-se com Leonor Bertoni, em memória, 6 filhos, 14 netos e um casal de bisnetos. Olímpio, casado com Isa da Lariva, 6 filhos e 8 netos. Idalina, casou-se com Ângelo Melo, em memória, tem 1 filho, 1 neto. Esta se encontra internada na Casa dos Anjos, em Passo Fundo. Lourdes casou-se com Pedro Schmoller, ambos em memória. Tiveram 13 filhos. Tem alguém dessa tia presente na festa, por favor? Não sabemos quantos netos.